Então, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui novamente, eu e a Camila, para dar continuidade ao tema que a gente postou no vídeo de ontem, que é a relação com a nossa mãe. A gente vinha fazendo uma série de lives sobre a constelação familiar e as principais dinâmicas, e uma das coisas mais profundas que tocam muito a nossa alma é a relação que a gente tem com a nossa mãe. Então, a gente achou interessante e importante a gente abordar um pouquinho sobre isso e também ontem, no vídeo que foi postado ontem, a gente demonstrou com os bonecos da constelação uma dinâmica entre as infinitas que podem acontecer na nossa relação com a nossa mãe, e a gente colocou uma ontem. Na verdade, a gente não colocou intencionalmente, né? A gente sentiu ali na hora, a gente fez a conexão com os bonecos, um era o representante da mãe, outro representante de uma possível filha ou filho, e a gente deixou surgir. Então, quem não assistiu, a gente recomenda que assista. E hoje a gente queria dar continuidade na abordagem desse tema, né, Cami? É, Dentro da visão sistêmica, né, gente, a mãe, ela tem um papel central, né, porque ela, na verdade, é o portal, né, pelo qual nós chegamos nessa vida, né, nessa existência. Então, a relação com a nossa mãe é super importante, né, não só com a mãe, com o pai também, né, mas hoje a gente sentiu de falar primeiramente sobre a mãe, talvez mais para frente a gente também possa falar é, da relação com o pai, né? Mas o que que significa, né? O que que simboliza, né? A mãe na visão sistêmica, né? Além dela ter sido o portal, né? Pelo qual a gente passou para chegar nessa vida, a nossa vida chegou a nós, né? E através dela, né? E aí essa relação é uma relação que, independente da gente ter ainda convívio, dela estar entre nós, né, essa conexão ela permanece, né, para toda a vida, né, e, e eu acho que dentro da visão sistêmica a gente se fala muito em tomar a mãe, né, é, amar a mãe, né, estar conectado com a mãe, né, e isso a princípio, né, para quem ouve, né, parece algo assim, que é um tem que, é uma obrigação, né, de você conseguir fazer isso, né, mas é um caminho, né, talvez de uma vida toda, né, que a gente chegue nisso, mas também tomar a mãe, né, não significa que a gente tenha que se dar bem o tempo todo com a mãe, né, se fala muito, eu tenho que perdoar minha mãe, não se fala também perdão, né, dentro da visão sistêmica, né, e também não significa que a gente tenha que conviver com a nossa mãe, né? Porque existem muitas histórias, né, dessa relação e muitas são difíceis mesmo, né? E muitas vezes tem muitas mães que realmente não estão disponíveis, né? E isso não é possível. Mas o que que é possível dentro dessa relação? É a gente ficar bem, em harmonia e em paz com a mãe dentro de nós, né? Com aquilo que representa a mãe em nós, né? E a gente é a nossa mãe também, assim como a gente também é nosso pai, né? E quando eu digo que a gente é a nossa mãe, a gente é tudo o que vem dela, né? Não só a parte boa, né? Não só a parte bonita. Então a gente tem que, às vezes, eu acho que a gente tem que deixar um pouco de romantizar essa relação, né? E olhar para a realidade, olhar para o que é possível, né? Sem ficar se cobrando muito, né? Porque eu vejo assim que muitas vezes falam assim, não, gente, eu tenho que tomar minha mãe, eu tenho que tomar minha mãe, e fica naquela obsessão, sabe? De querer tomar a mãe, de participar de grupos de constelação ou de fazer exercícios sistêmicos, eu e a minha mãe, eu e minha mãe, e indo até ela, sendo que isso tem que acontecer de uma forma verdadeira, né? Esse tomar a mãe, esse começar a olhar para a mãe, enxergar a nossa mãe, ele tem que vir de uma forma natural, né? De uma forma verdadeira, né? Porque senão seria apenas a gente ficar repetindo, né, frases sistêmicas de cura que na verdade não tocam na nossa alma e na verdade não curam nada, né, Paty? Ai, Cami, com certeza. Ai, gente, esse tema ele é muito profundo, ele é. Às vezes a pessoa pode estar olhando a gente e assim e falar, ai, tipo, nada a ver, né? Sei lá, é porque é a própria resistência com relação a esse assunto, né? Então, assim, o que que eu posso dizer hoje?
É muito difícil, gente, é muito difícil. Eu posso até dar um exemplo pessoal, né? A minha relação com a minha mãe é uma pessoa má, de forma alguma, ela me fez alguma coisa de mal, nada. Mas são os registros da criança, né? A forma como eu interpretei aquilo, enquanto eu era pequena. Sei lá, assim, me senti abandonada diante de alguma situação. Não sei, mas às vezes o nosso amor em direção à nossa mãe e da nossa mãe para com a gente é como se ele interrompesse, a gente não sente esse fluxo. E aí a gente vai se afastando, né? Imagina que uma criança esperou a mãe por alguma razão e aquela mãe não estava disponível. Isso pode ser numa situação física mesmo, concreta, né? Ou pode ser na percepção da criança de que a mãe não estava disponível, ou realmente a mãe não estava disponível, porque a mãe é um ser humano que também está envolvida com as suas questões. E às vezes ela não está realmente aberta, e esse amor não está fluindo. E o que que a criança faz? A criança se fecha, né? Então ela cansa, é como se ela cansasse de esperar. E ela fala: não, desse lugar eu não quero mais nada, porque não vai vir nada daí. E aí é o grande prejuízo na nossa vida, né? Porque se a mãe, independente de como ela foi, ela é a nossa fonte de nutrição, e se a gente pensar só na questão óbvia, né? Sem a nossa mãe a gente não sobrevive ali inicialmente. Se eu me fecho para essa fonte de amor, o que me resta depois na vida adulta? Então, purificar essa imagem, acho que é o trabalho de uma vida inteira, né? Olhar nossa mãe realmente como um ser humano. Algumas pessoas tiveram uma infância mais fácil, outras tiveram uma infância mais difícil. Tem mães mais disponíveis, tem mães mais indisponíveis. Então, cada um tá aqui por alguma razão, né? E com a mãe certa. E eu sei que é difícil, às vezes, as pessoas concordarem com isso, né? E acusam muito a mãe, não, porque minha mãe, onde se fala muito, né, narcisista, minha mãe era narcisista, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Eu acredito, sim, eu vejo a dor dessas pessoas, mas, assim, o que eu posso dizer? Ficar nesse lugar de acusação da mãe, de julgamento, não vai mudar nada, não vai levar a pessoa não vai levar a pessoa adiante. O que cura? O que cura é pouco a pouco e não é uma coisa forçada, não é um comprimido que tu vai na farmácia, pega, toma e tomei minha mãe e agora as coisas mudam. É uma percepção diária. Não preciso conviver diariamente com ela, mas nos meus pensamentos, quando vem uma acusação, quando vem um julgamento, eu fazer um esforço para deixar isso de lado. Falar assim, sim, aconteceu isso, mas agora eu escolho olhar para frente. Eu quero olhar para frente. A gente vai ter que vencer a si mesmo, a gente precisa vencer a si mesmo nesse momento, porque é uma tendência de que a gente ficou preso naquele fato, que realmente doeu, tem um registro ali, mas é uma decisão minha. Não, eu quero olhar para frente, passou, eu sobrevivi, o que eu recebi, que só se eu tivesse recebido a vida, gente. Essa é uma frase tão impactante, a primeira vez que eu ouvi, a Mimanza falando, tua mãe te deixou na beira de uma estrada. Ainda assim, se tu tá aqui hoje, deixou na beira de uma estrada, ela não falou que tinha que amamentar, ela não falou, tinha nada. Pariu e te deixou na beira de uma estrada. E tu tá aqui, então tu ainda assim tem que ser grato, porque daqui pra frente tu vai atrás das coisas do que não foi possível dela te dar. Mas só a vida, ser o portal da vida é tão precioso. E tudo bem, as pessoas, eu sei que muitas entendem isso na mente, concordam com a gente. Tem umas que não concordam e tem algumas que concordam que realmente isso já é muito precioso. Mas eu sei que ainda assim falta um passo, ainda assim só aqui não resolve. Mas é uma coisa diária, né, Cami? É um trabalho constante, né? De uma vida, de uma vida. É. E é tão interessante, né? Porque eu acho, sim, tudo isso que você falou, concordo também. E mais do que isso também, eu acho que é muito importante que a gente tenha clareza e consciência, né? No sentido, assim, de quem quer resolver as suas questões, quem quer viver em paz, né? Com essa relação de mãe e filho, ou mãe e filha, que olhe mesmo com franqueza, né, para o seu passado, né, para os seus traumas, porque são muitos que todos nós passamos, muitos traumas, alguns mais graves, outros menos graves, alguns acontecimentos difíceis, né, é, e é importante então que a gente olhe para cada um deles mesmo, sabe? Com franqueza, né, com coragem também, porque muitas vezes a gente é tão doído
que a gente foge, né, de olhar para isso e se convence de que está tudo resolvido o do passado. Mas aí você olha para a Sim, sua vida, o seu trabalho não está fluindo, você não está tendo sucesso profissional, seus relacionamentos afetivos não estão bons, você não tem abundância, né, financeira, de saúde, né, na sua vida. Então, todos esses fatos, né, essas situações da realidade hoje, elas talvez tenham uma causa que é justamente nessa relação é, de entrega, né, ao amor, ao fluxo da vida, né? E aí, tudo isso como resultado tem essas questões que a gente vive no momento presente, né? Então, realmente, assim, eu não nego que existem muitos traumas, né? Mas as terapias, né? Existem formas, né? E a constelação é uma delas também, da sim. gente acessar tudo isso, né? De uma forma respeitosa, sem julgamentos, né? Daquilo que foi, com muita coragem e humildade para tudo isso, né? Para que isso possa ser liberado, Uhum. reconhecido, né, e solto, e para que a gente possa seguir a vida adiante, né? Então, curar essas situações, esses traumas, essas dores, né, esses sofrimentos da nossa criança e até antes da nossa criança, que é depois do nascimento, talvez até traumas intrauterinos, né, Uhum. de memórias que a gente carrega desde que a gente estava no ventre materno, memórias do nosso nascimento também, né, que ficam printadas em nós, nas nossas células, e que a gente nem tem consciência, né? Então a constelação ela consegue também acessar todas essas informações. E só voltando um pouco sobre o vídeo de ontem, né, que a gente falou sobre a dinâmica da mãe e filha e aquilo que apareceu, né? Eu acho que aquilo também trouxe uma grande mensagem. Eu fiquei refletindo, né, ontem, de ontem para hoje, né, o que aquilo Uhum. queria dizer, né? Qual a mensagem daquela dinâmica onde a mãe era tão grande, tão maravilhosa, né? E o filho olhava para aquela mãe de um lugar tão pequeno que até dava medo de ir até ela, né? É que Uhum. e isso eu me incluo também, né? Eu como mãe, eu também me incluo nisso, que eu pelo menos, né, posso falar sobre mim, sempre tentei assim ser uma boa referência, né? Como mãe, como mulher para as minhas filhas, né? E então eu estudo muito, eu trabalho com ajuda, né? Eu tomei decisões difíceis, talvez no passado, na minha vida também, para transformar, para melhorar. Porque eu vejo que depois que eu fui mãe, nasceu em mim um desejo, né, um movimento interno profundo de ser melhor. Né, de querer Uhum. ser uma boa mãe, de querer ser uma boa referência para elas, né? Mas isso também vem junto uma enorme cobrança, né, do que é ser Sim. mãe, né, da maternidade. E isso não só internamente meu, mas também social, né? Então a gente tem que tomar consciência e talvez te soltar um pouco o peso de querer ser tão perfeita, né? E quanto Uhum. isso pode até prejudicar o filho, né? Da gente querer ser tão Sim. boa, ser tão perfeita, que às vezes sobra muito pouco para aquele filho ser imperfeito, né? Do jeito que ele É. é. Então a gente tem que soltar e aceitar que talvez a gente não chegou naquele lugar da mãe perfeita, né? Uhum. E se permitir ser do jeito que você é, a mãe que você é, né? Então acho que isso também é bem Sim. importante, né, Paty? Muito, Cami, muito. E até voltando um pouquinho no que você estava falando ali, o que me ocorreu às vezes parece que a gente está querendo plantar trauma na cabeça das pessoas, né? Do tipo assim, a pessoa está olhando e falando assim, mas a minha relação com minha mãe é ótima, nunca tive nenhum problema, minha mãe é maravilhosa. Sim, a gente acredita que sim. Então a verificação que a pessoa faz como tu mencionou, nos pontos da sua vida, né? Tá tudo fluindo e tal, realmente não tem nada que foi esquecido, porque às vezes a gente, para não sofrer novamente, o nosso cérebro abafa aquelas memórias, a gente reedita, que é uma forma da gente suportar o processo tão doloroso, né? Então, eu acho que o termômetro é realmente a nossa vida, a nossa saúde financeira, os relacionamentos, isso é um grande ponto que tu mencionou. É, ontem, ainda voltando um pouquinho sobre ontem, a gente demonstrou aquela dinâmica que não foi, né, nada intencional, a dinâmica simplesmente surgiu, e dentre as inúmeras possibilidades, né, que pode ter, mas talvez aquilo, o que surgiu ali é o que também vai servir para muitas pessoas, que às vezes tem no fundo, talvez seja movido por e eu falo por mim mesma, né,
por esse desejo de ser muito melhor. Então, assim, inicialmente, a minha busca era, eu quero ser muito melhor do que minha mãe foi. E aí a gente pensa, mas é errado eu querer ser melhor que meus pais, eu avançar um pouco mais. Depende do lugar que a gente olha, né? Porque eu olhava com arrogância, eu olhava como o que eu tinha recebido não era suficiente e eu precisava ser melhor. Então, aquela dinâmica de ontem, eu também fiquei muito reflexiva e foi interessante que hoje de manhã, quando eu estava levando o Leonardo para o colégio, eu comentei com ele, eu falei, olha, Leonardo, ontem surgiu uma dinâmica assim e tal, e, e parecia que a mãe estava numa figura muito, né, de perfeição, e isso parecia não ser muito benéfico para o filho, porque é como se o filho não tivesse espaço para ser ele mesmo, como se ele a partir daquela mãe tão perfeita, ele tem que ser muito bom para superar tudo que ele está recebendo. Eu falei, eu não quero isso para ti, eu não quero me colocar nesse lugar. E olha o que ele falou, porque a gente se encontrou umas 8 da noite. Mais cedo, quando eu estava levando ele pro futebol, eu estava comentando sobre as dinâmicas do ego, e ele estava lá com medo, porque era a primeira aula dele no futebol e tal, enfim. E aí comecei a conversar sobre, falar com ele sobre essas conversas internas e tal. E aí ele falou assim para mim: Nossa, mãe, ainda bem que me falou isso, porque ontem, quando você estava me levando para o futebol, eu pensei, nossa, minha mãe sabe tanto sobre a vida, sobre Deus. Será que um dia eu vou saber, eu vou saber tanto quanto ela? Então, é a sensação que a gente passa às vezes para as crianças, né? De que eu estou num lugar tão alto e a criança começa a olhar aquilo como inatingível, né? E acaba sendo prejudicial também. Esse ímpeto, essa ânsia de ser uma mãe tão boa, às vezes, muitas vezes não é benéfico. Então, assim, quando o Bert fala que todas as mães são perfeitas e os filhos também, é verdade. Porque mesmo naquela mãe que faltou, ela não fez nada proposital, né? Ela queria, ela estava certamente dando o seu melhor. Gente, é só a gente pensar num trabalho. Quando tu vai para um trabalho, tu não pensa assim, ó, seja na ajuda, seja qualquer situação. Não, eu vou dar para essa pessoa que eu só vou dar 10% de tudo que eu tenho. Para esse daqui eu vou, eu acho que esse aqui merece, eu vou dar 80%. Tu entrega tudo que tu tem. No teu trabalho, tu não mesquinha teu conhecimento, tu não consegue isso. E a mãe, certamente, ela deu tudo, 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 tudo que ela podia. Foi pouco, faltou? Muitas vezes sim, mas aí agora eu sigo, né? Eu sigo, assumo as rédeas da minha vida e sigo com o que eu recebi. Exatamente. É. E é isso, né, gente? É isso, é um assunto profundo, doído muitas vezes, né, Cami? É. E eu não sei, eu não saberia te dizer é, o que é melhor, se existe bom ou ruim, né? Quando a gente tem as memórias, né? Ou quando essas memórias estão tão sufocadas por edições que a gente fez para sobreviver a tudo isso, e aí eu edito e eu não entro em contato com essa dor profunda, vejo que a minha vida não vai, não, eu não, né, não avanço, não prospero, não eu tô mal de saúde e tal, então eu sei que tem alguma coisa comigo, mas eu não sei de onde vem isso. Então é difícil, né, Cami? Tem as duas situações, né? E também assim, e muitas vezes eu acho que é difícil também a gente tomar consciência das raízes, né, daquilo que está acontecendo na nossa vida, de dificuldade ou de sofrimento, a origem disso, né? E a constelação ela é uma excelente ferramenta para isso, mas não só a Sim. constelação, né? Eu acho que não precisa, né? Eu acho que a gente não precisa ficar fazendo muita constelação, né? É. Para enxergar. Tem outras formas de acompanhamento, né? Tem outras frentes, né, de trabalho aonde a gente pode ir aos poucos tomando consciência. Muitas vezes, né, o que chega é assim, a pessoa fala assim, olha, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum problema com a minha mãe, tá tudo bem, eu me dou super bem com ela, né? O que eu vejo, né, na minha prática e experiência é que esses que dizem isso, né, muitas vezes eles estão muito grandes perante a mãe, né, então eles falam, não, minha Uhum. mãe tá ótima, eu não espero mais nada, eu não espero nada, porque coitada, ela é tão Coitada. frágil, ela é tão nada, ela é tão Sofreu pequena tanto, que minha quem mãe sou sofreu. eu? Eu não vou nem brigar com ela, né? Eu não vou nem Uhum. cobrar nada dela. Tem esse lado, sim. E tem o outro também que eu acho que são as nossas expectativas exageradas também em relação à figura da mãe. Que se você comparar as nossas exigências, né, que a gente tem com relação à nossa mãe e o nosso pai, as exigências que a gente tem com relação à mãe são muito grandes, né?
são muito maiores, talvez, do que as exigências que a gente tem com o nosso pai, né? E isso eu acho que também tem a ver com o que a nossa sociedade, ela também prega, né? De que a Uhum. mãe tem, a maternidade tem que ser algo bom, leve, perfeito, que a mãe tem que querer isso, tem que gostar disso, né? E muitas vezes Uhum. não é assim, né? É o que a Uhum. Patrícia falou, muitas vezes a mãe ela é o que ela é. Ela só consegue oferecer aquilo. E é isso, né? E eu acho que ficar bem com relação a isso não é ficar passando a mão na cabeça e falar assim, ai, minha mãe, né? Tudo bem, ai, Uhum. tudo ótimo. E internamente a pessoa tá raivosa, né? Porque é um Uhum. sentimento, a raiva é um sentimento secundário que esconde por trás uma dor profunda. Então ela não consegue nem acessar, né? E o que que a gente Uhum. faz, né? Muitas vezes a gente não se dá nem o direito de olhar francamente para aquilo que nos doeu, né, com relação à nossa mãe, aquilo que nos faltou, e é verdade mesmo. Muitas vezes a gente percebe que sim, faltou muita coisa, que sim, doeu muita coisa, que sim, me traumatizaram várias situações que eu vivi com ela, né? Mas olhar para isso com franqueza é muito melhor do que reprimir. Porque se a gente reprime, a gente fica com essa raiva interna e a gente começa a transferir isso para as nossas Para o relações no mundo, mundo. para o Ou mundo. pior, né? Ou pior ainda, a gente faz essa transferência para nós mesmos, a gente se maltrata, Uhum. né? A gente se Uhum. boicota, a gente se sabota. Por quê? Porque na nossa alma, a gente ama tanto nossos pais, a gente já tem essa gratidão. Ela só não se expressou ainda, né? Ela só Sim. não está clara para nós, que a gente prefere nos sacrificar do que olhar para a mãe e expressar essa raiva, né? Essa dor profunda e essa culpabilização que a gente coloca nas costas, né, das nossas mães. Mas Sim. antes de tudo, antes de você conseguir soltar tudo isso, é muito importante que a gente liste mesmo, né? Que a gente tenha clareza daquilo que realmente nos doeu, nos faltou, né? Porque eu acho que é o primeiro Uhum. passo é você tomar consciência e conectar com as dores da nossa criança, né? Porque aí sim você vai poder depois soltar isso, né? E seguir adiante como um adulto. Porque muitas vezes esses traumas, essas dores, esses sofrimentos que a gente tem desde a nossa infância, né? Adolescência, juventude até os dias atuais, nos prendem ali. A gente fica preso, paralisado emocionalmente naquela idade. Então, se você sofreu um trauma muito grande, uma dor muito profunda, sei lá, se seus pais se separaram, se sua mãe não tinha condições de cuidar de você, enfim, inúmeras dinâmicas, né, inúmeras situações que acontecem, a gente fica paralisado ali emocionalmente naquela idade, e aí você cresce cronologicamente, você vira um adulto na sua idade cronológica, mas emocionalmente você está ali preso naquela criança de 5, 6 anos de idade. E aí você não consegue lidar com as demandas da vida, né? Com as situações que estão ali na sua realidade hoje, né? Porque emocionalmente você está na criança ainda, né? Sim. Precisando de apoio, precisando de segurança, precisando de proteção, né? E apesar de tudo o que aconteceu quando a gente era criança, hoje, você como adulto, você já pode oferecer isso para essa criança, né? Hoje em dia, querendo ou não, eu acho que o que o Bert quis dizer, o que a Mimança quis dizer com isso, é, é que apesar de tudo, né, do jeito que foi, ainda assim você sobreviveu, ainda assim você se Uhum. tornou essa pessoa que você é hoje, né? E é possível você resgatar tudo aquilo que te doeu, tudo aquilo que te traumatizou lá atrás e poder seguir adiante, né? Porque tudo foi como foi, não é possível mudar o passado, né? E a gente tem que seguir adiante, né? E Tem que seguir. é possível seguir adiante, né? É. E assim, né, Cami, eu tô dando uma olhada aqui no relógio. Ai, meu Deus. Mas eu acho que, assim, dando, né, um caminho, né, para as pessoas que estão se reconhecendo, o primeiro passo, reconhecer, né, olhar verdadeiramente para a sua história, listar, como tu mesmo disse, fazer uma avaliação do passado, fazer uma avaliação do presente, como está a sua vida, e procurar uma ajuda, não necessariamente uma constelação, ainda que a constelação é muito efetiva, né, que a gente percebe, né, como ela atua, né, nessa ressignificação, como poderoso a gente ter uma visão ali e sentir na nossa alma os efeitos daquilo, né, daquela dinâmica. Então, acho que o reconhecimento é o primeiro passo, porque enquanto eu tô só reagindo ao mundo, então com essa raiva toda dentro de mim, que eu manifesto minha raiva por tudo meu copo transborda,
eu tô sempre agressiva, ou eu tenho agressividade, aparentemente eu sou pacífica, mas o meu filho demonstra agressividade. Então, assim, eu tenho que observar onde está essa raiva, onde ela está se manifestando. Aparentemente não tem, né? Então eu olho, eu não consigo localizar dentro de mim, então eu olho ao meu redor. Então, esse eu acho que é o primeiro grande passo, né, Cami? Que qualquer pessoa que estiver ouvindo não precisa fazer nada. Ela não precisa gastar, ela não tem dinheiro. Não precisa gastar, não precisa nada. É só verdadeiramente olhar para dentro de si, né? E localizar, né, como está a sua vida, ou localizar o que foi, né, que doeu. Às vezes vai estar muito claro. E aí, segunda coisa seria tomar essa decisão, né? Não, eu decido daqui para frente assumir minha vida, me responsabilizar por essa criança que ainda está atuando em mim, porque eu cresci, mas a criança está aqui ainda, abandonada, e eu decido, saio desse lugar da dor, e eu falo, não, agora eu quero transformar isso, porque o Bert mesmo fala muitas vezes, né, que de um lugar de muita dor também vem uma força muito grande, desde que eu resolva assumir esse lugar de força, né, e seguir adiante, e sair daquele lugar da pessoa que sofreu e que ficou paralisada ali, e que o passado não vai mudar, e se eu não consigo avançar, nada muda, né? Então, acho que esses seriam os dois grandes passos, né? Reconhecer e tomar a decisão de que eu quero sair desse lugar de dor, né? Quero olhar para isso verdadeiramente, ainda que vá doer, porque acho que esse é o grande problema também. As pessoas falam, não, já doeu o suficiente, eu não quero revisitar isso e vou sentir tudo novamente. É uma verdade parcial, porque tu tá aí sofrendo dia após dia com os relacionamentos, com as questões que te assolam durante tua vida cotidiana, isso já está doendo, só que está oculto, né? Então tu pensa que não, é só um mal-estar que eu tenho aqui com essa pessoa, é só meu filho que está dando problema, é só eu que não paro no emprego, é só o dinheiro que não chega para mim. Então a dor ela tá disfarçada. Ela tá disfarçada, né? E quando tu entra num trabalho desses, tu entra muitas vezes em contato com essa dor profunda, mas tu consegue fazer a virada, né? É, exatamente. Bom, gente, é isso. Acho Então, que era isso por hoje, eu né, acho que tá Cami? ótimo. Eu acho que a gente pode convidar todos, todas as pessoas a terem essa coragem de fazer essa reflexão interna e esse caminho interior, que também só depende de cada um, né? É uma E decisão. tá bom? Gente, eu queria lembrar também que amanhã, sexta-feira, toda sexta-feira, eu tenho um grupo de constelação, né? É Boa, presencial Cami. aqui em São Paulo, tá? Tem os atendimentos individuais também, com a constelação. E também um acompanhamento que eu dou para aquelas pessoas que ainda precisam, né, olhar para traumas anteriores, né, e precisam de um processo, talvez para tomada de consciência e para liberação, né, de muitas coisas, para que ela possa recomeçar de uma forma mais leve e mais liberada. Porque só fazer constelação atrás de constelação também eu vejo que só o caminho. E muitas vezes acontece da gente fazer uma constelação e aí a gente faz o que com isso? Né? Não toma nenhuma É, ação, não exatamente. movimenta nada e tudo continua do mesmo jeito, né? Então, é por isso que eu ofereço essas outras formas de atendimento, né? Então, todos estão convidados, tá? É Que isso. legal, gente. Eu tô em Campinas, precisando também, é só chamar no direct e a gente combina qualquer coisa por aqui, por essa região. Uhum. Obrigada, Cami, foi muito bom mesmo. Muito bom, Paty. Muito obrigada, viu, pela nossa Obrigada. parceria. E, gente, obrigada pela presença também, tá? Curtam, comentem e compartilhem com quem precisar. Compartilhem, gente, compartilhem. Tá bom, então. Beijinho, É, tchau. beijo, tchau, tchau.